Olá, sejam bem-vindos mais uma vez, meus amigos patriotas, a este humilde canal. O CNB Notícias traz para vocês as informações do que está acontecendo na política do nosso país e pede humildemente que você não esqueça de compartilhar o vídeo, porque o YouTube não está recomendando o vídeo que fala a respeito do nosso governo. Até porque até o YouTube está preocupado com as restrições, as coisas que não se pode falar. Mas eu falo para você as verdades, sempre com muito cuidado para não ofender ninguém e não sair da linha, que é para a gente poder continuar aqui contando para você o que está acontecendo sem ser censurado. Aí, você que está junto comigo, se não está recebendo as notificações, passa aqui no canal, porque realmente não estão mandando as notificações. Passa aqui no canal todos os dias que você vai encontrar as informações, ok? Eu falei aqui nesta semana que nós teremos um aumento dos combustíveis no final de semana, no sábado, devido à volta dos impostos. Aqueles impostos que o Bolsonaro tinha retirado para baixar o preço dos combustíveis e que no governo Lula eles voltaram em partes, parcelado, para não assustar muito o povo. Só que, além da volta dessa última parte, agora no fim de semana, nós teremos também mais impostos. Sim, teremos aumento de impostos pelo nosso governo. É que além da volta do PIS e COFINS, dos quais a gente estava isento para poder pagar menos no combustível, eles voltam nesse fim de semana, como eu disse. Além deles, a partir do novo modelo de ICMS, o governo Lula quer o quê? Arrecadar mais dinheiro. Eles querem arrecadar mais de 28 bilhões de reais de receita. E eu falei a respeito desse negócio de arrecadação de receita aqui nessa semana. Não perca os nossos vídeos para você não ficar por fora, hein? Se você não viu, volta ali alguns vídeos e assiste todos. Pois bem, previstos em um pacote de ajuste fiscal, esses bilhões que querem ser arrecadados vão acontecer de alguma forma. Dessa forma, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciaram a cobrança de um imposto temporário, por enquanto é temporário, vamos ver depois, de 9,2% sobre a exportação do petróleo bruto. Apesar do aumento dos impostos, teve sim uma queda na cotação internacional do petróleo, como eu já comentei aqui no canal, devido à alteração na política de preços da Petrobras. De qualquer forma, isso não vai ser uma coisa fácil de manter por muito tempo, a gente vai ver ao longo da história, depois você comenta aqui, pode guardar essa fala, mas no momento o que temos para hoje é mais aumento de impostos. E isso não para por aí, porque já vieram vários aumentos e várias criações de impostos nesse governo, né? Só não vê quem é petista. Agora, para pôr a culpa em alguém, o governo atual está sempre com a língua afiada, não é mesmo? Há uma verdadeira guerra com o presidente do Banco Central a respeito da taxa de juros. Pois bem, no portal Terra Brasil Notícias, o ex-presidente do Banco Central alertou sobre mudar a meta de inflação. Segundo ele, seria, abre aspas, catastrófico e suicida. É isso mesmo que você ouviu. O ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, alerta sobre esse problema, esse risco ao mudar a meta de inflação. O Conselho Monetário Nacional, o CMN, se reúne amanhã, dia 29, com essa perspectiva no horizonte, na expectativa de antecipar a redução na taxa básica de juros. O ex-presidente do Banco Central disse o seguinte, abre aspas, o Brasil ainda está caminhando em direção à meta, apesar de ser com um certo sacrifício. É bastante impressionante e não deve ser desperdiçado, já que se fez esse esforço, ao meu ver, correto. Mexer na meta agora seria suicida. Estou torcendo muito para que o Conselho Monetário Nacional mantenha os 3% e já declare que essa é a meta para um horizonte aberto. O Banco Central deixou muito claro que os horizontes dele já migraram para o ano que vem e podem justificar uma trajetória talvez um pouco mais longa de convergência. Não vejo razão para alterar meta alguma. Fecha aspas. Armínio, que declarou voto em Lula no segundo turno da eleição do ano passado, disse que mudar a meta traria uma enorme incerteza, seria uma sinalização muito ruim, e acrescentou que outro tiro no pé seria expandir em demasia os empréstimos dos bancos públicos, como foi feito no passado. Tá aí para explicar um pouquinho, para quem não é do setor econômico, como eu, por exemplo, que não entendo as linhas da economia, e para você que também precisa dessa definição, entender que o Banco Central está fazendo o correto. E o Lula quer o quê? Quer que baixe a taxa de juros para ele sair dando empréstimo à revelia. Depois vira uma bola de neve.
e não é a igreja. Então comenta aqui o que você acha disso tudo, que eu tenho mais informações. E a próxima está no portal Terra Brasil Notícias, sobre o Lula ter voltado a falar que Dilma sofreu um golpe e pedir que a militância dele participe do seu governo para evitar novo golpe. Tá aí o medo do impeachment, não é? O medo do impeachment tá muito grande. E aí, o que a esquerda costuma dizer? Que impeachment é um golpe. O presidente Lula convocou a sua militância a se mobilizar para evitar que seja dado um golpe novamente, em referência ao impeachment da Dilma Rousseff e também em relação à invasão e depredação nas sedes dos três poderes em 8 de janeiro deste ano. É interessante como do lado dele, quando a coisa aperta, a pessoa espana. Quantas e quantas invasões, depredações e vandalismo não foram cometidos pela esquerda em vários momentos da história política desse país? Muitas, que eu não vou citar agora porque eu não lembro de cabeça, posso até fazer um levantamento sobre isso, mas a questão é que muitas aconteceram e vocês até podem citar algumas se lembrar aqui nos comentários. E, além disso, sempre eles tentaram assumir o poder de alguma forma. Tentaram o impeachment do Bolsonaro também, não tiveram nenhum êxito, não fez nem cosquinha porque não tinha motivo. Agora estão aí fazendo de tudo para considerá-lo inelegível porque o medo é muito grande que ele volte na próxima eleição. Medo é pouco para definir, é pavor mesmo. E o Lula já está tão apavorado, já deve estar até usando fralda, que agora vem falando a respeito de que o possível pedido de um impeachment dele é um golpe. E essa narrativa acaba convencendo muitos, para não dizer a maioria de seus eleitores, porque eles são iludíveis, né? Não sei se essa palavra existe, acabei de criar, mas são muito fáceis de manipular, senão não ficavam ouvindo as groselhas que ele fala e batendo palma. Isso tudo o Lula falou nesta terça-feira, dia 28, em um evento no Palácio do Planalto com a presença do MST e de outros movimentos sociais. Para o Lula e para o seu atual staff e regime de governo, tudo que eles fazem pode, mas o que os outros fazem é golpe, não é mesmo? Por falar sobre o Lula estar sempre querendo apenas que a sua opinião prevaleça, e isso está muito inciso na história da Jovem Pan, que eu vou falar daqui a pouquinho para encerrar esse vídeo, o Lula ficou irritado com o Foro de São Paulo, para você ver como é que não pode se contrariar uma pessoa que não bate muito bem. Até dentro do evento que é de total preferência da esquerda, ele se irritou com alguma coisa. Vamos descobrir sobre o que, né? O Lula quer que o Foro de São Paulo aprove nessa semana resolução condenando violações promovidas por Daniel Ortega na Nicarágua. O presidente Lula disse a auxiliares estar bastante irritado com a postura do ditador da Nicarágua pela série de violações aos direitos humanos que vem ocorrendo naquele país. Segundo ministros do governo, o incômodo é tamanho que Lula sugeriu que o Foro de São Paulo aprove na reunião que fará nesta semana em Brasília alguma resolução condenando as violações na Nicarágua. O Foro de São Paulo é uma organização que reúne partidos políticos e organizações de esquerda, entre eles o PT. Esse grupo vai fazer o seu 26º encontro a partir desta quinta-feira, dia 29, em Brasília. Eu até comentei esses dias que era dia 26 porque eu confundi a data, é dia 29. Lula já confirmou a presença na cerimônia de abertura da reunião, que terá ainda a participação de representantes da Frente Sandinista de Libertação Nacional, da qual Ortega é o principal líder. A mudança de postura, segundo auxiliares, essa irritação do Lula com o ditador foi um dos motivos que levaram o Brasil a mudar de posição em relação à Nicarágua em recente reunião da OEA, a Organização dos Estados Americanos. Para mim, isso é golpe. É aquela história, olha lá, vem o golpe. Na verdade, para mim, isso é encenação. Porque os outros ditadores que ele traz e recebe com honras no Brasil fazem tanto quanto, violam tanto quanto os direitos humanos, tem pessoas em seus países respectivos passando fome, passando necessidade, e o Lula tá apoiando essa galera. Agora, esse levante contra o Daniel Ortega, assim, de repente, do nada, mudando de posição, é apenas teatro, cortina de fumaça, na minha humilde opinião. Mas você pode dar a sua opinião porque eu quero saber. Quero muito saber a sua opinião porque muitas vezes eu sou muito ingênua. Muito embora tudo isso, eu ainda às vezes deixo de perceber até onde vai a maldade humana. Eu ainda não consigo perceber tudo, porque eu não sei até onde o ser humano é capaz de ir. Mas você que está acompanhando esse canal, pode comentar o que você acha, que eu quero saber a sua opinião a respeito dessa mudança de postura do Lula. Ou vocês acham mesmo que ele não apoia os regimes
democráticos desses líderes autoritários dos países de esquerda? Conta para mim que eu quero saber, que eu vou contar para você a última informação de hoje, que é, como eu falei aqui antes, a respeito da Jovem Pan. Gente, sim, pode ficar horrorizado porque o negócio da Jovem Pan é um escândalo. Esse negócio de um governo que se diz democrático, dizer que vai caçar concessões de rádios públicas, rádios tradicionais. A Jovem Pan está no mercado desde 1944 e baseado no que esta emissora tem de opinião, é muito preocupante, é um verdadeiro escândalo e nessa seara de pensamento, segundo a minha opinião, é que o Lula está tentando mudar o foco para outras coisas, para Foro de São Paulo, porque o negócio é que isso é censura explícita, pura e crua. Agora, eu vou falar para vocês a respeito do que um comunicado da ABET e mais um pouquinho da manifestação da própria Jovem Pan a respeito dessa cassação foi dito no Terra Brasil Notícias. Segundo a ABET, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a classificação dessa situação é muito preocupante. A ação do Ministério Público Federal que pediu a cassação de 3 concessões da Jovem Pan, dizendo que a empresa é acusada de espalhar desinformação e fake news, é totalmente contra os princípios da liberdade de expressão. A nota da ABET diz o seguinte, abre aspas, a liberdade de programação das emissoras é fundamental para o livre exercício do jornalismo e para a existência do pluralismo de opinião, que devem ser sempre preservados. A ABET estará vigilante na defesa da liberdade de expressão e de imprensa e acompanhará os desdobramentos da ação. Fecha aspas. Em nota, a Jovem Pan informou que a defesa da emissora será manifestada exclusivamente nos autos do processo. O grupo reafirmou ainda que ao longo dos 80 anos em que está no ar, seu compromisso sempre foi com a sociedade brasileira e a democracia. E a liberdade de se falar o que se quer. Como a gente disse aqui antes, a pluralidade de opiniões. O que significa isso? Dentro da própria emissora existem pessoas que opinam para o lado da esquerda, outras que opinam para o lado da direita. Há, inclusive, alguns embates, cada um falando a sua parte, com todo mundo tendo direito a falar. Então, há um direito de se expressar ali dentro. Não é uma tendência única e exclusiva de um lado, muito diferente de outras emissoras aí que tendem para um lado só. No entanto, apesar deste viés conhecido pela esquerda como direitista, tem sim muitos comunicadores de esquerda e tem sim um pluralismo de opiniões, que é a diversidade de opiniões entre eles. Para isso, precisa-se ter liberdade de expressão e censurar, fechar uma rádio, uma TV ou qualquer emissora do jeito que eles estão pretendendo é só o começo do comunismo efetivo e da censura fechada. E isso que a esquerda, em outros tempos, dizia defender, que é a democracia, vai ficando para trás. Quando tínhamos um governo autoritário militar, que nós tivemos no Brasil, existia uma ditadura, e a esquerda e os trabalhadores e seus partidos combatiam esta ditadura, mas não era para implantar uma outra ditadura, não é mesmo? Afinal de contas, o governo anterior, que foi taxado com nomes que nem podemos falar aqui, não fez nada disso. Todo mundo podia falar o que queria, quando queria, e ninguém foi penalizado por isso. Vejam só quem é que está cometendo aquelas palavras tão feias que a gente pouco pode falar, que eu vou falar com um picote aqui. Quem é que está cometendo fascismo nesse momento? Eu sei que esse vídeo ficou um pouquinho longo porque eu precisei discorrer a respeito de todas essas informações, mas as informações aqui são pertinentes e eu gostaria muito que você participasse do nosso canal, comentasse e também levasse essas informações para mais pessoas. Vamos alertar a todos. Um povo consciente não se deixa abater nem dominar. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.